Vamos falar a verdade, o pior cenário para o Bitcoin aconteceu. Depois de semanas lateralizando dentro desse caixote, o preço rompeu para baixo e buscou a região dos 98 mil dólares, tocando essa média verde aqui. Isso não é necessariamente ruim, o que é péssimo é se você não tem regra quando ele cai e continua sem regra quando ele sobe. Então hoje eu não vou te dar esperanças, nem quero te colocar medo, mas eu vou te dar um plano que funciona tanto se o preço afundar quanto se o preço se recuperar. E se você vender agora no calor do momento dessa correção, você pode se sentir um trouxa vendo que vendeu no fundo do mercado. Então fica comigo até o final porque eu vou colocar um número na mesa e a partir de qual ponto eu compraria, qual ponto eu reduzo posição e qual ponto eu aceito que errei e de fato nós estamos invertendo para uma tendência de baixa. Outro problema discutido nesse momento é se o Bitcoin não está formando um topo duplo como foi o final do ciclo de 2021. Então se nós pegarmos aqui a imagem sendo formada agora, né, com um primeiro topo e um segundo topo, ele sim está dando uma sinalização de topo duplo, né, onde ele pode de fato estar perdendo esse último topo dessa região aqui, coisa que aconteceu lá em 2021, antes de um início de bear market. Então eu entendo de fato aqueles que estão mais pessimistas com o mercado, mas por enquanto eu ainda não posso ficar muito pessimista e eu já vou mostrar o porquê. Mas temos que trabalhar com dois cenários. Mas antes de falarmos sobre os cenários, eu peço o seu like aqui embaixo, sua inscrição, batendo no sininho para você se manter informado para mais vídeos como esse, tá bom? E lembrando que esse é o mês da Black Friday do RCC, e para quem quiser participar do nosso treinamento, né, da nossa comunidade RCC, na melhor oferta do ano, é só se cadastrar no link aqui abaixo. Agora, bora falar dos cenários. Bom, o Bitcoin, como vimos, né, ele estava dentro dessa região de lateralização, consolidação. Ele fez esse primeiro topo, fez outro topo e ele perdeu esse topo nessa pernada de baixo. E aí se configura parcialmente como um topo duplo, né? E muita gente assimila isso ao final do ciclo anterior. Inclusive, nesse momento, o Bitcoin ele fez o rompimento dessa região para baixo, né? E isso daqui preocupa muita gente porque, de fato, ele pode estar a um passo de virar uma tendência de baixa e iniciar um bear market. Só que olhando para outros momentos desse ciclo, o Bitcoin ele já deu essa sinalização, ainda mais quando colocamos aqui no gráfico semanal, né? Nós temos duas coisas importantes de observar aqui. A primeira, o Bitcoin ele segurou exatamente naquela linha que eu até havia mostrado no vídeo anterior sobre um suporte de ciclo, né? Que é essa linha AEMA de 56 períodos. Esse tem sido o fundo do Bitcoin nas correções, inclusive os melhores pontos de compra e acumulação de Bitcoin. Quando ele tocou aqui, isso pode ser um fundo perfeito. Aqui foi um fundo perfeito, né? Naquela correção que ele tocou ali os 74 mil dólares em abril de 2025. No final do ano passado, a mesma coisa, ele tocou o fundo perfeito quando ele chegou aqui na nossa média de 56 períodos. E aqui também no início do ciclo, lá em 2023, a melhor região de compra foi aqui. Ou seja, se a gente tirar um pouco o zoom aqui do gráfico, ele tocou 1, 2, 3, 4 e essa seria a quarta vez durante todo o ciclo de alta que ele dá uma oportunidade histórica de compra, sendo a melhor região de compra, mas se ele perde essa linha, de fato, ele poderia inverter para um bear market. Mas então, como ele ainda não perdeu, nós temos que colocar um pouco o pessimismo de lado e olhar de forma racional. Enquanto o Bitcoin segura nessa linha, ele dá as melhores oportunidades de compra, né? E isso daqui é muito bom, porque comparando o ciclo inteiro, ele dá previsibilidade, ou seja, eu sei que quando ele toca essa linha, é uma região que eu devo comprar. Outra coisa importante que está prestes a acontecer nos próximos dias aí, é o cruzamento da média de curto prazo de 8 períodos sobre a média de 21 períodos. Nesse ciclo, quando marcamos esse tipo de cruzamento, o Bitcoin ele tende a formar um fundo também local e as melhores regiões de compra estão marcadas depois do cruzamento dessas médias. Então, o Bitcoin, neste momento, ele está quase fazendo o cruzamento aqui dessa linha vermelha sobre essa linha laranja. Então, assim que o preço lateralizar mais um pouco aqui nessa região, eu gostaria de ver o cruzamento para cima mais uma vez dessas médias, como aconteceu aqui nessa faixa de preço. Então, o Bitcoin sim teve uma queda bem forte nesse momento, muito parecida com quedas que tivemos aqui, só que essas aqui foram mais intensas ainda. Se a gente puxar toda a correção, aqui o Bitcoin chegou a corrigir mais de 30%, né, do fundo até o topo do mercado, e aqui tivemos o cruzamento da média. Então a média de 8 períodos fez o cruzamento sobre a média de 21 períodos. Marcou o fundo perfeito para compra e depois que tivemos novamente o cruzamento da média de 8 sobre a média de 21 períodos para cima, isso deu início e um start a um belo rally de alta do mercado. Isso aconteceu aqui. Aqui também nessa mesma região tivemos o cruzamento aqui atrás, depois o cruzamento na frente e um rally de alta seguido disso. Aqui atrás a mesma coisa, ó, cruzamento da média, fundo perfeito e aí o preço disparou. E agora pode ser que seja
a mesma coisa, tá bom? Podemos ter o mesmo tipo de cenário. Lembrando também que quando temos esse cruzamento da média, sim, pode ser o início do bear market, como foi lá no final do ciclo anterior. Então, quando tivermos o cruzamento da média vermelha sobre a média amarela, sim, o mercado ele fez o início do bear market. Só que agora, qual é a questão? Você tem que analisar um ciclo anterior que já está bem mais distante ou analisar o que aconteceu nesse ciclo onde o Bitcoin ele já tem diferenças, né? Temos aí a aprovação de ETFs, tem mais institucionais comprando com as empresas de tesouraria, então o comportamento do ciclo ele está um pouco diferente do que o ciclo anterior, apesar de ter alguma semelhança. Então hoje eu estou trabalhando com dois cenários aqui no preço do Bitcoin. Uma recuperação técnica, onde de fato ele faz algo muito parecido com aquilo que ele fez aqui na região de março e abril, onde ele perde essa região que ele também ficou lateral por um longo período, e ele perdeu e rompeu para baixo, fez o fundo duplo aqui, e depois ele iniciou a recuperação em um ótimo rally de alta. Entramos mais uma vez numa fase de consolidação, lateralização, ele fez o rompimento para baixo, ainda podemos fazer uma região de fundo, né? O ideal seria ele segurar aqui nos 98 mil dólares, ainda podemos ver o preço buscando regiões um pouco mais baixas, mas fazendo um pavio nessa região e ficando acima dos 100 mil dólares, né? Principalmente dos 102 mil dólares. Um fechamento semanal acima dos 102 mil dólares já está ótimo, tá bom? Fecha a semana, pode até fazer um fundo duplo aqui e depois inicia um processo de recuperação e retomada para fazer um novo topo histórico. Então este é o cenário 1. Hoje o cenário com maior probabilidade de acontecer pelo padrão gráfico do Bitcoin e pelo contexto macro também. Qual seria o cenário 2? Seria o cenário de bear market, onde o Bitcoin ele perde a região dos 98 mil dólares, então ele tem que perder essa região, coisa que ainda não aconteceu. Ele está formando um pavio aqui nessa região, um pavio bem curto, mas ainda está formando. Lembrando que o fechamento disso daqui é só no domingo, então ainda tem muita coisa para acontecer até lá, ainda faltam 3 dias para o fechamento desta barra semanal, mas se ele perder, aí sim a gente poderia considerar uma correção mais longa e que vai demorar mais tempo, e aí eu tenho que agir do jeito 2, né, de forma técnica, onde em um bear market, quando o Bitcoin ele vira, ele vai buscar provavelmente a próxima região de suporte. O suporte, né, principal está aqui nessa faixa dos 85 mil dólares, que seria esse outro topo. Ele vai fazer um reteste e é nesse reteste que eu preciso vender e sair do mercado. Então, para isso, eu preciso de um caixa para recomprar o Bitcoin nessa região aqui de reteste em topo anterior, tá bom? Para pegar uma retomada de alta, para depois o preço continuar caindo e iniciar a sua tendência de baixa de médio prazo e longo prazo. Outra coisa interessante é olhar para a análise de sentimento do mercado. Se nós olharmos aqui o sentimento de todo o mercado, nessa região que estamos agora, batendo ali 21 pontos no índice de medo e ganância, né? Chegando na região de extremo medo, todas as vezes que o preço chegou nessas regiões foram fundos desse ciclo, né? Sendo as melhores regiões de compra. Em abril atingimos a região de extremo medo, muita gente falando em bear market e virada de ciclo, também poderia acontecer aqui, não aconteceu e aí entregamos mais um rally. Aqui a mesma coisa. Mercado corrigiu para 48 mil dólares, mais uma vez deixando todo mundo com medo. Era a região de compra e entregou um ótimo rally de alta. Aqui também, mais uma vez naqueles mesmos pontos lá de cruzamento, os mesmos pontos de toque na EMA de 56 períodos, mercado extremo medo, deu região de ótima compra e aí depois ele disparou em um rally. Então, mais uma vez podemos estar vivendo outra fase dessa, né? Onde o mercado ele vem repetindo esse padrão mais ou menos 2 vezes por ano, que geralmente são as 2 vezes que ele dá a melhor oportunidade de compra. Outro indicador muito interessante para olhar uma boa região de compra, né, é o MVRV. Então esse indicador aqui, ó, ele costuma acertar muito bem quais são as melhores regiões de compra e quais são as melhores regiões de venda. Quando o MVRV está próximo a 1.8, né, a mesma região que estamos nesse momento, o Bitcoin ele está muito próximo de formar fundo verdadeiro, tá bom? Então, mais uma vez, o MVRV também indicando aí que o Bitcoin pode estar muito próximo de uma formação de um fundo para continuar o ciclo de alta e continuar subindo. Já quando o MVRV ele está acima de 2 nessa região, o Bitcoin ele já começa a ficar caro, né? Quando ele está ali em 2.4 nesse ciclo tem sido o topo local do Bitcoin, né? Todas as vezes que o MVRV atingiu essa região, o Bitcoin ele estava formando topo e era uma boa região de venda e não uma boa região de compra. Então agora estamos na região oposta, né? Que é uma boa região de compra. Por isso
que eu falei no início. Quem vender agora, existe uma grande chance de vender em fundo e não é a melhor fase de venda, né? Na verdade, nós estamos numa ótima fase de compra e acumulação. Caso a gente vire para um bear market, aí nós temos que mudar a nossa estratégia para aquele cenário 2 que eu citei. Então, as decisões têm que ser feitas com base em dados e com base em análise, não com base na emoção. Eu sei que dói ver o mercado caindo, eu sei que dói a oscilação. Nessa correção, eu tinha uma boa exposição ao mercado, eu vi ali o que eu tinha acumulado de patrimônio cair bastante, né? Já foi mais do que um carro de luxo aí numa desvalorização, mas o mercado também, ele não espera os seus planos, né? A gente gostaria de ver já no início de novembro o mercado subindo e nós estamos tendo aí mais uma queda e talvez a maior oportunidade do ano de novo, tá bom? Então, sim, nessa correção, basicamente, eu comprei. Então, eu fiz compras, principalmente em Ethereum. Eu provo isso mostrando aqui o meu próprio saldo de compra da Quantiferin. Então, aqui dá para ver duas compras feitas que foi exatamente nessa região aí de correção do mercado. Uma compra aqui de Ethereum, de 17 mil dólares, e outra compra de Ethereum também, de 16 mil dólares, numa região um pouco mais acima. E hoje nós estamos, mais uma vez, em um dia que pode ser uma boa oportunidade de compra, até mesmo para comprar Bitcoin. Então, para deixar registrado aqui junto com vocês se essa foi uma boa compra ou não, vamos comprar um pouco aí de Bitcoin também. Então, vou fazer uma compra aqui dentro da Quantiferin, que é uma plataforma taxa zero, né? Não temos taxa alguma de negociação, já tenho o saldo aqui dentro. Vou colocar aqui a quantidade de Bitcoin que eu quero comprar. Colocar ali, ó, cerca de 5 mil dólares, uma boa região de compra. Então, vamos comprar. Beleza, ordem executada. Compramos ali uma parte de Bitcoin e agora é só esperar as próximas semanas para ver se tem uma definição de preço e se esse é um fundo muito bom para comprar ou se é realmente o início do bear market. Os dados técnicos, eles têm sido muito positivos, só que nem tudo são flores, né? Quando nós olhamos para a parte on-chain, alguns dados indicam sim que é uma boa região de compra e outros indicam que ainda podemos ter mais pressão vendedora porque os investidores de longo prazo ainda estão fazendo realizações. Nesse gráfico nós temos aqui, ó, o quanto de lucro está sendo realizado. E desde que o Bitcoin ele chegou nessa região de preço aqui, ó, nós vemos um aumento gradativo aqui de realização de preço, ou seja, isso daqui foi o pico da realização de lucro, ali mais ou menos no início de agosto, final de agosto, no mês de outubro também tivemos outro pico de realização de lucro nessa região, quando o Bitcoin ele fez o último topo, e desde então ainda vemos realizações de lucro dos investidores, principalmente de longo prazo. Então, o preço ainda pode ter mais quedas, né, fazendo aquele pavio mais baixo, abaixo dos 98 mil dólares. O único problema seria se o Bitcoin fechasse abaixo dos 98 mil dólares no semanal. Mas isso daqui é o maior ponto de alerta nesse momento, na minha opinião, né? Os investidores de longo prazo ainda estão fazendo realizações. É claro que alguns já estão comprando nessa região, mas outros ainda mostram aqui vendas, tá bom? O ideal, geralmente, de marcação de fundo é quando nós temos pouquíssima realização de lucro, como foi nesses casos aqui, e muitas vezes muita capitulação e realização de prejuízo quando isso daqui fica vermelho, né? Esse gráfico fica negativo. Também costuma ser marcação de fundo perfeito para compra. Esse é o único detalhe nesse contexto de correção que eu ainda não vi aparecer, e este sinal aqui, que também é um sinal muito assertivo, tá? Ainda podemos ter mais e mais correções em um período longo aí de realizações de lucro. Isso é o que mais me preocupa nesse curto prazo. Então, a essa altura do ciclo, a execução rápida, ela vale muito mais do que qualquer opinião e achismo. Porque quando o mercado ele vira de fato para um bear market, ele não avisa, em poucos dias o preço ele pode desabar muito rápido, 40%, 50%, e por isso eu deixo tudo pronto em uma única plataforma que me permite proteger o capital sem nenhuma fricção, né? Sem eu ter que transferir dinheiro de uma corretora para uma corretora de mercado tradicional para investir em outros ativos que são descorrelacionados com cripto. Eu tenho tudo isso em uma única plataforma, que é a Quantiferin, porque ela concentra todos os ativos em um único lugar e sem taxas de corretagem. Então, em um clique ali, eu consigo sair de cripto para ouro, investir em ETFs, investir até em ações brasileiras ou ações dos Estados Unidos, ou simplesmente em dólar com rendimento do Tesouro dos Estados Unidos, lá que hoje está em 4,5% ao ano em dólar, que é bastante coisa. Então, essa agilidade, essa velocidade, caso o mercado de fato vire, faz toda a diferença para você reduzir bastante qualquer perda e manter e proteger o seu patrimônio, que é o mais importante em um bear market. Então, utilize o QR Code ou o link aqui na descrição para você baixar o aplicativo e coloque o código RCC na hora da criação de conta para você receber até 250 dólares em Bitcoin. Agora, outra coisa que é interessante de analisar é o gráfico de liquidez. Esse é um gráfico que tem mandado muito aí nessas oscilações de mercado, onde estão
as regiões de quem está apostando na baixa do mercado, que estão aqui na parte superior do nosso gráfico. Deixa eu arrastar aqui essa caixa, aqui ó, estão nessa parte superior do gráfico, enquanto aqueles que estão abrindo long estão aqui na parte inferior. Hoje o mercado corrigiu mais uma vez e ele fez uma limpa, de certa forma, mais uma vez em quem estava abrindo long, ou seja, apostando na alta do mercado com dinheiro emprestado da corretora. Então aqui nós temos uma região de concentração de liquidez, ó, na região dos 100 mil dólares, 712, é aqui onde tem o maior pico de concentração. Abaixo disso tem pouquíssima liquidez até os 97, 96 mil dólares, mas ainda tem liquidez. Acima, no curto prazo, tem bastante liquidez entre 102 mil dólares a 105 mil dólares, ou seja, o preço e o institucional tem interesse de trazer o Bitcoin para cá, para liquidar quem está shortando o mercado. Já quando olhamos para uma ótica semanal, ou seja, num prazo maior, a concentração de liquidez está super alta aqui na região dos 112 mil dólares. E isso tem uma coincidência, eu já vou mostrar o porquê a maior concentração está aqui. Já do outro lado, na parte inferior, tem bastante ordem ali de long na região dos 98 mil dólares. Então, ainda tem liquidez dos dois lados, só que a maior liquidez está na parte superior do gráfico, né? Então, o institucional vai ter um ímã e um alto interesse de trazer o preço para essa região no futuro. Então, por isso, ainda nós podemos ter uma recuperação boa de mercado e o mais importante vai ser aqui em cima. No mensal, ainda tem bastante liquidez na parte superior e pouquíssima liquidez na parte inferior, mais uma vez, sendo o ímã de preço a parte superior do gráfico do que a parte inferior. Então, sim, tem um ímã aqui em cima, ó, em duas regiões, que é a região entre 118 e 130 mil dólares, mais ou menos, e essa outra região, deixa eu limpar aqui esses rabiscos, que é a região dos 112 mil dólares até ali, mais ou menos, 119 mil dólares, né? Aqui tem duas regiões de alto interesse, né? Dois grandes ímãs de preço. Então, aqui é um ímã muito forte, aqui também e aqui também. Claro que aqui, onde tem ausência de liquidez, são resistências para o preço. Enquanto do outro lado, tem um ímã forte aqui na região dos 98 mil dólares. Ainda é possível ver retestes do Bitcoin e até em regiões um pouco mais baixas, mas o ímã aqui não é tão forte quanto este daqui. Então, não é impossível que o preço caia até 95 mil dólares antes de voltar a subir e buscar essas outras zonas de liquidez. Aqui a zona maior, superior, vai até 132 mil dólares. Então, tem muitas ordens para serem capturadas aqui. Ele ameaça fazer o preço subir forte e depois ele derruba bastante. Então, o mercado cripto adora dar falsos sinais. E eu vou mostrar isso no gráfico que aí vai ficar bem claro para você. Puxando aqui o gráfico do Bitcoin, o início da barra semanal do mês de novembro, ela marca exatamente aquela região de alta liquidez, que é a região dos 110 mil dólares. Essa é uma das regiões mais importantes do preço agora. A chance é muito alta ainda do preço vir buscar essa região. O maior problema vai ser depois que ele buscar os 110 mil dólares. Será que isso daqui vai ser uma grande resistência e aí o preço vai ser rejeitado para depois corrigir mais? Ou ele vai ser um suporte e ele vai romper a resistência e virar aí uma base para o preço, um suporte. Então, essa é a região mais importante de preço hoje, é uma das regiões com maior concentração de liquidez e quem está shortando o mercado com preço de liquidação aqui provavelmente vai ser liquidado nas próximas semanas. Então, ainda temos que aguardar o mercado andar mais, né? E não podemos mais uma vez tomar a decisão de cabeça quente aqui nessa correção. Tem que esperar algumas semanas para tomar uma decisão mais assertiva. Agora, voltando aqui para a análise on-chain, um gráfico que me interessa bastante é esse daqui, ó. O gráfico da liquidez das stablecoins. Quanto dinheiro tem travado em stablecoins? Porque geralmente quando estamos em fase de reversão de mercado, inversão de tendência, início de bear market, é uma fase em que temos saída de liquidez das stablecoins. Sempre que temos inversão de mercado, temos saída de liquidez. E a região de bear market é a região com maior saída de liquidez das stablecoins. Só que nos últimos meses, nas últimas semanas, nós tivemos uma entrada massiva no mercado de stablecoins. E isso daqui vem disparando nos últimos dias, ó. Então temos uma alta entrada de capital dentro de stablecoins. Isso daqui é um bom sinal porque tem liquidez no mercado cripto. Mais uma vez, ó, o mercado de stablecoins batendo recorde e máxima histórica, ali na região dos 306 bilhões de dólares. Então, aqui, ó, é uma clara região de bear market, onde tem saída de liquidez e 2024 para frente foi uma entrada de liquidez em stablecoins e continuamos tendo mais e mais entradas. Isso daqui é um bom sinal. Agora, se você quiser ter análises como essas em tempo real, inclusive comigo lá dentro de uma comunidade falando se eu estou comprando, vendendo e o que nós estamos fazendo, né, fora a parte educacional, você pode entrar aí no treinamento
lançamento do RCC na maior Black Friday de todas, tá? Com o melhor preço do RCC. Tudo isso você pode fazer entrando no link abaixo para você entrar na lista de espera dentro dessa oferta de Black Friday. Em breve vamos abrir as vagas aí do RCC. Então é isso, turma. O principal aqui é tomar decisões com base em estratégia. Se você acredita em bear market, você está acreditando de forma emocional ou porque é uma teoria de que na data X o ciclo acaba, simplesmente acaba do nada, ou porque você tem algum embasamento. Sim, nós temos alguns sinais de fato de final de ciclo e que podemos de fato inverter para o bear market, mas ainda não temos uma confirmação. Então, por isso, essa é uma boa região aí de fundo, na minha opinião, e de compra. E a gente só vai descobrir isso daqui a algumas semanas, se foi uma boa compra ou não. E eu mostro para vocês aqui de forma completamente transparente se deu certo ou não essa compra que fizemos nesse vídeo, tá bom? Então é isso, eu agradeço por terem ficado até aqui. Deixa um like aqui embaixo, espero que tenham gostado desse vídeo e espero vocês no próximo. Paciência para ter lucro, tá bom? Até mais.